Olá, nós estamos aqui para mais uma edição do programa Fala Direito e hoje temos a presença honrosa do professor Dr. Alessandro Zeni e vai falar para a gente sobre a tão falada reforma trabalhista. Tudo bem, professor? Oi, Muriel, tudo bem? Tudo bem, espectadores? Vamos lá. Temos muitas perguntas para fazer, no entanto, selecionei algumas para falarmos ao público sobre a famosa reforma trabalhista, que foi um projeto de lei da Câmara, né, número 38 de 2017, e foi aprovado pelo Senado Federal agora em 11 de julho de 2017. Então, vamos para as perguntas. Vamos falar dos sindicatos, professor. Nós sabemos que o sindicato, ele tem uma representatividade muito forte, né, perante os trabalhadores. Como fica essa questão do sindicato após a reforma? Ele vai continuar com essa representatividade? Bom, então a reforma trabalhista ela atinge o direito individual, direito coletivo e o direito processual do trabalho. Foi uma reforma ampla, o meu juízo inconstitucional em diversos aspectos e altamente nociva aos direitos sociais. Na minha visão, um retrocesso social, algo que a Constituição veda, inclusive, né? Em relação aos sindicatos, nós temos um regime sindical que é fixado desde 1943 pela CLT, na origem, que é o regime da unicidade sindical. Um sindicato que representa uma categoria profissional de trabalhadores e um sindicato que representa uma categoria de empregadores dentro de uma mesma base territorial que, segundo a Constituição, é fixada no mínimo em um município. Nós não poderíamos ter dois sindicatos representando a mesma categoria dentro de um único município. Isso foi mantido. Na época do Getúlio Vargas, a época da CLT, foi criada a contribuição sindical compulsória. E tanto o patrão quanto o empregado, eles recolhem para os seus sindicatos respectivos, independente de serem filiados. O que é que mudou com a reforma? Caiu a contribuição sindical compulsória. Não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório, vai ser facultativo, então provavelmente só para os filiados. Isso passa a ser um regime vinculativo, porque afinal de contas quem se filia também se une ao estatuto, né? Como acontece com as outras fontes de renda dos sindicatos. Isso de alguma forma vai fragilizar o sistema de manutenção das entidades sindicais, sobretudo dos trabalhadores. Por outro lado, a CLT cria uma figura que é uma analogia com a figura do direito alemão, que se chama comissão de fábrica, em que dentro da empresa seria possível a constituição de uma comissão de empregados e também pessoas indicadas pelo patrão, para que houvesse uma discussão a respeito dos conflitos de trabalho. Se, por um lado, isso pode significar um avanço em razão de a comissão ela estar vinculada aos problemas próprios, concretos, entre empregados e empregador, naquela empresa, naquele empregador, naquele estabelecimento, isso cria um curto-circuito porque nós ainda continuamos com o modelo da unicidade sindical, sindicato por categoria. Então, me parece que houve assim, um colapso, uma vertigem, algo assim que não foi pensado. E, por outro lado, o sindicato dos trabalhadores não tem ingerência nessa comissão. De certa maneira, essa comissão ela ficaria órfã de representatividade sindical. Então, no frigir dos ovos, e como conclusão, o direito sindical ele ficou um direito híbrido, com um enfraquecimento do direito coletivo, direito dos sindicatos, com a
facultatividade de recolhimento, e o direito do trabalho nasceu de movimentos coletivos. Isso que eu queria ressaltar no final, né, dessa questão. Trade union, a união que faz a força, e o direito coletivo deu início ao direito do trabalho. E justamente nisso que eles mexeram. Exatamente, já há, né, a fragilização que já vinha acontecendo com a terceirização, né, já tinha havido a fragmentação das categorias de representatividade, e agora me parece que houve uma fragilização ainda maior. Muito bem, professor. Muito boa explanação com relação aos sindicatos. Vamos falar um pouco dos princípios do direito do trabalho. Nós sabemos que em todas as áreas do direito, os princípios, eles têm uma força gigantesca, digamos assim. Muitos magistrados se baseiam nos princípios para chegarem às suas decisões, né? Com relação a esses princípios, principalmente princípios do direito do trabalho, que é o que estamos falando hoje, como houve essa violação, se houve essa violação, com essa reforma trabalhista? Pois bem, existem princípios constitucionais de direito do trabalho, previstos na Constituição, e que foram violados com a reforma. Curiosamente, né? O estado das inconstitucionalidades, né? Veja lá, o direito do trabalho, ele nasceu com a característica de proteger uma classe, uma categoria que é mais fragilizada em relação, nas relações econômicas, há uma desigualdade enorme, assintosa entre o trabalhador e o tomador do trabalho, o empregador. Por isso, o direito do trabalho surge para, ao favorecer o trabalhador, tentar equalizar, né, uma igualdade jurídica para compensar a desigualdade econômica e também de cognição, capacidade cognitiva. Então, o princípio protetor, que é a gênese do direito do trabalho, ele vai se abrir, vai se subclassificar em uma série de outros, pelo menos outros 7 princípios. Um deles é o princípio da norma mais favorável. Tem previsão constitucional, está lá no artigo 7º, cabeça da Constituição. São direitos dos trabalhadores. Esses mínimos, que estão elencados em 34 incisos, vírgula, além de outros que visem a melhoria das condições de trabalho. Quer dizer, havendo uma multiplicidade de fontes produtoras de direito do trabalho, num caso concreto, são as fontes mais favoráveis que devem ser aplicadas naquela circunstância. O artigo 611 da CLT, com a reforma, lembrando-nos de que a reforma ela foi aprovada, mas passa a vigorar só a partir de novembro. Tá? O artigo 611 dirá que as negociações coletivas, que são fontes típicas do direito do trabalho, essas convenções e acordos coletivos, que são criados pelas entidades sindicais ou pela entidade sindical do empregado diretamente com o patrão, elas terão prioridade sobre a legislação infraconstitucional, inclusive in pejus, né? A prioridade pode ser no sentido de reduzir direitos. Então, aqui nós temos uma ofensa gravosa à Constituição e uma ofensa ao princípio protetor, né? Porque, em última análise, a CLT prevê, por exemplo, o adicional noturno de 20%, o adicional de insalubridade 10%, 20% ou 40%, o adicional de periculosidade em 30%. Falando dos adicionais legais, e uma convenção coletiva pode estabelecer, em nome da autonomia coletiva, adicionais inferiores a esses patamares. E nós estaríamos, então, mergulhando num abismo de redução de direitos trabalhistas, não é? Ferindo os princípios, né? Lembrando-nos de que sindicatos de trabalhadores sem as fontes arrecadatórias compulsórias terão grandes dificuldades para resistir a uma negociação, né?
Eu não estou fazendo uma crítica ao sindicato, absolutamente. É um sindicato muito sério, mas é uma constatação muito real. Com a dificuldade arrecadatória, o poder de pressão do empregador será muito maior para reduzir direitos. Aproveitando o gancho, professor, com relação aos princípios que a gente estava falando, algumas pessoas me perguntam quando, então, entrar com a ação, digamos assim? Quando o professor falou a respeito da norma que vai vigorar a partir de novembro, né? Quando, então, que os empregados realmente vão passar a serem regidos pela nova norma? Quem já está com a ação em andamento não será atingido. Veja lá, a reforma trouxe modificações de natureza material, direito material, do direito coletivo e também do direito processual. Em relação ao direito individual do trabalho e o direito coletivo, direito substancial, até novembro prevalecem essas regras. É óbvio que, através do negociado sobrepor-se em relação ao legislado, a partir de novembro, é possível que haja redução de direitos que vinham sendo praticados antes, né? Mas isso a partir de novembro. Então, há um respeito ao direito adquirido, teoricamente. Mas em relação ao processo, não. O processo, então, à medida em que se implanta a aplicação do novo processo do trabalho, de novembro em diante, as normas são imediatamente aplicáveis. Então, por exemplo, hoje a Justiça do Trabalho ela não tem a sucumbência. São hipóteses restritas previstas numa súmula 219 e a Justiça do Trabalho não tem a sucumbência porque, em última análise, o artigo 791 diz que o patrão e o empregado podem comparecer independente de advogado por lá, não é? A partir de novembro, necessariamente, obrigatoriamente, haverá verba sucumbencial. E aquele que perder vai arcar com verba honorária entre 5% e 15%. Há também uma outra forma de eliminação de conflito, né? E essa é muito curiosa. Essa vale a pena porque, ao meu juízo, ela fere o princípio da irrenunciabilidade. O direito do trabalho é indisponível, irrenunciável. Vale a pena comentar, né? Para criticar, obviamente. Eu não me recordo lá qual é o dispositivo que cria a possibilidade de, anualmente, o empregado e o empregador comparecerem à entidade sindical do empregado e estabelecerem um termo de quitação do período, do ano. E isso conferirá ao empregador eficácia liberatória geral das verbas que estiverem fazendo parte daquele termo. Isso fere, né, o princípio da irrenunciabilidade. Muito embora nós pudéssemos pensar que esse termo se celebrará diante da entidade sindical, não há o rigor no sindicato de que consta na Justiça do Trabalho, perante o juiz do trabalho. Então, essa é uma norma de direito do trabalho, mas também tem uma espécie assim de efeito de extraprocessualização, né? Quer dizer, uma tentativa de contenção de que esse conflito desague na Justiça do Trabalho. E existe uma terceira modalidade, uma espécie de tornar o juiz do trabalho o juiz de jurisdição voluntária. Será possível que patrão e empregado peticionem ao juiz periodicamente para que o juiz do trabalho também faça essa quitação periódica de direitos trabalhistas. Algo que ocorreu antes de uma emenda constitucional que mudou a prescrição do trabalhador rural. Acho que em 2000 aconteceu isso. Existia, era muito pouco recorrente e agora trouxeram.
Em síntese, o que eu quero mostrar para você, Muriel, para aqueles que estão nos assistindo, é que as reformas, elas têm um objetivo no plano processual de estrangular o fluxo de ações trabalhistas, dificultar a propositura das ações. E no âmbito material, de exaurir, diminuir, reduzir os direitos trabalhistas, e isso significa a precarização daquele princípio constitucional que é o do valor social do trabalho. O professor falou a respeito do negociado sobre o legislado, né? Vamos falar um pouquinho disso, professor, bem rapidamente, para o pessoal entender que muita gente fala agora as questões estão sendo negociadas, ao invés de serem legisladas. Né? Essa tese do negociado sobre o legislado, ela surgiu na época do presidente Fernando Henrique, em 98. Existia uma grande discussão e era para que se alterasse o artigo 618 da CLT à época, estabelecendo que os sindicatos teriam, dentro do poder da autonomia coletiva, é um princípio, tem previsão constitucional, artigo 7º, inciso 26, que os sindicatos pudessem criar direitos trabalhistas desde que eles não criassem disposições sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, desde que não criassem normas que pudessem alterar o sistema previdenciário do fundo de garantia. E agora, então, essa discussão voltou e foi aprovada. Os sindicatos poderão negociar direitos trabalhistas desde que os 34 incisos da Constituição não sejam vulnerados. Então, a margem de negociação coletiva está na normatização infraconstitucional. São inúmeras as possibilidades de se negociar direitos trabalhistas. A CLT tem um leque aí de, pelo menos direito material, quase 500 dispositivos aproximadamente. Como eu falei, ventilei, é possível que se faça negociação em torno de salário, de adicional, de percentual de adicional. Férias. As férias têm uma regulamentação específica agora, que também não deixa de ser altamente nociva, né? Participação nos lucros ou resultados, a forma de distribuição, os intervalos, intra-jornada, que vai ter uma possibilidade. Enfim, nós temos uma multiplicidade de possibilidades de que o negociado prevaleça sobre a legislação. E nós não podemos nos esquecer que o direito do trabalho surgiu com a natureza de um direito social. Então, uma vontade social da norma jurídica se pressupõe, se estabelece e se sobrepõe sobre a vontade individual e, eu diria, e a vontade coletiva também, a vontade dos sindicatos. Por quê? Porque um mínimo deveria ser resguardado, né? Abaixo do que não haveria como, entre aspas, mexer em direitos trabalhistas, negociar, afinal, havia norma mais favorável. Esse parece que foi o grande tema da reforma e o mais, no meu ponto de vista, o mais maléfico. Porque sindicatos mais fragilizados, que não suportarem a pressão do empregador, vão acabar sucumbindo, né? E reduzindo drasticamente direitos trabalhistas. A pergunta que não quer calar, né? Se essa reforma trabalhista, se ela contribuirá, então, para a eliminação desses 15 milhões de desempregos que temos atualmente no Brasil. Na verdade, a preocupação maior, né, dos trabalhadores e dos desempregados hoje é essa. O que fazer com esse esse desemprego avassalador que temos aí? Pois bem, é um senso comum na classe empresarial
supor que o direito do trabalho é que emperra o crescimento e o fluxo da economia. Nós ouvimos, inclusive nas propagandas veiculadas pelo executivo, né, pelo governo, que a CLT é anacrônica, ultrapassada, de 43, e eu até disse para você aqui que o modelo sindical é de 1943. Mas boa parte da CLT foi atualizada. Nós tivemos atualizações periódicas, né, e significativas. Posso trazer aqui a queda da estabilidade decenal e a substituição pelo fundo de garantia. O banco de horas, a compensação de jornada, que foi extremamente significativo. A criação da jornada proporcional. A gente já via uma evolução nos contratos, não sei se é evolução, mas enfim, uma flexibilização dos contratos temporários, nas nas terceirizações. Tudo isso foi se ajustando, né, periodicamente para dar um sentido de atualização ao direito do trabalho, que, ao meu entender, é o mais sociológico de todos os ramos do direito, não é? Então ele é realmente de atualização constante. Pois bem, agora entra em cena um modelo de contrato, chama-se contrato intermitente. Né? Esse modelo de contrato, ele propõe que o sujeito, o empregado, seja notificado 3 dias antes da realização do trabalho, para que, em até 24 horas, possa recusar o convite, e não recusando, ele estaria abdicando da vaga, o que não vai acontecer, obviamente, são 15 milhões de desempregados. E o empregador, isso é um contrato temporário, vai ser anotado na carteira, e o empregador, ele tem responsabilidade só pelas horas ou pelo período de trabalho prestado, o que diverge substancialmente de uma relação mensalista, por exemplo, né? E entendem os economistas que esse tipo de modelo, né, esse modelo de contrato, ele possa salvaguardar os trabalhos informais e torná-los vínculos empregatícios. A terceirização, o elastecimento do contrato temporário da Lei 6.019/74, que teve alteração já em março, né? Tudo isso tem o objetivo de arrecadar mais mão de obra. Pois eu digo para você que precarizar as relações de trabalho é uma autofagia, porque a base do direito do trabalho, né, tem como razão a distribuição, ainda que em migalhas, em direitos, dos lucros da propriedade privada. Quer dizer, quando o direito do trabalho surge, ele surge para, entre aspas, colocar um banho de água fria nos ânimos quentes de uma classe, a chamada classe operária, que se revoltava contra um regime burguês de acumulação de bens. Não é? Então, aí vem o direito do trabalho e em férias, 13º, horas extras, direitos, distribui, mantendo os detentores da propriedade privada como detentores da propriedade privada. É a tônica do regime capitalista. Bom, quem é que consome? São os trabalhadores. Com a precarização, com a redução, o estrangulamento de direitos, nós temos o estrangulamento do consumo. É um efeito dominó, claro, né, isso pode ser analisado em países como a Grécia, a Espanha, que foram ousados na flexibilização, desregulamentação do direito e não conseguiram o aquecimento da economia, a formalização de mais vínculos, absolutamente. Então, o que é que estimula, né, uma economia? É o subsídio que o Estado pode dar à economia, não é? Eu acho que não tem nenhum sentido
pensar que a reforma trabalhista vai contribuir para retirar esses 15 milhões de trabalhadores da informalidade. Pode ser que alguém tenha registros que trabalhem com terceirização, então formas precarizadas de trabalho. Isso não significa desenvolvimento humano, não significa um Estado mais pujante, não é? Professor, então, resumindo, a reforma trabalhista vai afetar a nossa economia? O Brasil é muito rico, Muriel, não é? O Brasil vive sufocado por corrupção desde que ele é Brasil, né? E ele se sustenta ainda assim porque é um país de muita riqueza, não é? Mas a reforma trabalhista, em última análise, ela não contribuirá com o desenvolvimento econômico. É muito simples. A gente observa um mundo globalizado, o fenômeno não é só brasileiro, o mundo é globalizado, mas a concentração da riqueza, ela está se localizando em pequenos grupos. Se você fizer uma análise da Forbes, por exemplo, são 120 pessoas que dominam o mundo. Sabe, a riqueza não se distribui. Ficam na mão de poucos. Na mão de poucos. E o curioso é que, né, à custa de sangue, suor, do trabalho humano, esforço humano, quer dizer, há uma acumulação do capital na mão de poucos que não estão muito preocupados se haverá fluxo e realização de força de trabalho. O cidadão está investindo na bolsa, é uma outra mentalidade, né? Professor, o programa foi às ruas, né? E foi entrevistar as pessoas e saber o que elas acham do direito do trabalho. Aliás, foi saber quais as dúvidas que essas pessoas têm com relação a essa reforma trabalhista. Vamos lá, então, para as perguntas do pessoal que foi abordado aí nas ruas da nossa cidade de Maringá. Meu nome é Wellington, sou estagiário. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Zene, se essa reforma trabalhista ela realmente será benéfica aos trabalhadores. Bom, como eu havia dito, eu entendo que a reforma trabalhista não vai melhorar a vida dos trabalhadores. Eu acho que a reforma trabalhista, ela propõe a precarização, se criam modalidades de emprego em formas de terceirização e atividades fim. Empregos sob modalidade de trabalho intermitente. Isso é precário, né? Não melhora. E não acredito que as negociações coletivas terão o condão de resistir à pressão do capital. Do empregador. Né? De maneira que o trabalhador ele deve se preparar para dias piores. Ele está fragilizado, então. Penso que sim. E um detalhe, Muriel, muito importante. Eu confio muito na Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho sempre foi vanguardeiro, não é? Só que há um dispositivo agora, no artigo 8º da CLT, esse é de fato um dispositivo que merece uma análise sob o aspecto da vertigem, porque ele retroage a técnica de interpretação para o modelo de Montesquieu, para 1800, porque ele vai dizer assim, que o juiz do trabalho ele não pode analisar o direito do trabalho agora com a reforma, nem ampliando, nem restringindo aquilo que a legislação propõe. Então, é uma espécie assim de interpretação literal, gramatical, uma exegese, não é? E isso Montesquieu falava em 1800, quer dizer, para quem está propondo uma evolução, uma dinamização do direito e sugere, né, na reforma um retrocesso hermenêutico, é algo, né, gera a vertigem na gente. E a outra colocação do artigo 8º é que o juiz do trabalho, ao avaliar as negociações coletivas, ele não pode analisar o conteúdo
das negociações. Ele só analisará os aspectos formais. Então, há um engessamento hermenêutico, né? Uma dificuldade para que o juiz possa desconstituir o prejuízo, a renúncia, o retrocesso. Quer dizer, não sei como é que o judiciário vai trabalhar com essa cláusula de barreira, né? Sou o Igor, estudante de Direito da Faculdade de Maringá, e eu gostaria de saber, professor Zene, se com a reforma trabalhista, como fica a jornada de trabalho e se houve alguma mudança. Jornada de trabalho, ela compreende não só o tempo de execução de trabalho, o período à disposição, os intervalos, entre eles as férias, as prorrogações e compensações. E houve muita alteração. Então, rapidamente, né? O artigo 4º, ele aboliu a jornada em itinere. Aquele período, né, de trajeto, período de tempo, de trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa, quando o local de trabalho fosse de difícil acesso e não servido por transporte público regular, concedendo ao empregador o transporte, esse já não é mais tempo de trabalho. Curioso é que essas eram circunstâncias em que a necessidade era patronal, né? E outra coisa, professor, vai afetar, então, qualquer acidente de trabalho nesse trajeto não vai poder ser pleiteado? Não, em relação ao acidente de trabalho, me parece que continua, né? O trajeto de percurso é em itinere. O período de percurso é que não se computará a jornada. Hora trabalhada. Aí nós passamos ao regime de prorrogação de jornada, né? Então, foi criado um sistema agora que admite compensação-prorrogação. Algo que é inusitado, contrário a uma súmula 85 do TST, então ela vai ser cancelada, revista, não é? Porque é possível que haja compensação e dentro da compensação se abre uma exceção de realização de 4 horas extras. Então a jornada que é de 44, foi mantida a jornada de 44, afinal tem previsão constitucional, ela poderá ser prorrogada em até 4 horas, 48, né? Em regime de compensação, você prorroga. É algo esquisito, né? Mas isso acontece em alguns países. Sobre a compensação propriamente, nós vamos encontrar, então, a possibilidade de banco de horas, o regime de compensação semestral, que poderá ser feito em caráter individual, entre o patrão e o empregado, dispensando a presença do sindicato. Quer dizer, qual é o poder de negociação de um empregado com o empregador? É muito difícil, né? Então, houve uma flexibilização enorme. Acima de 6 meses, ainda continua a exigência do sindicato. As férias, antes das férias, os intervalos intra-jornada. Hoje, nós temos um intervalo intra-jornada de 1 hora no mínimo, no máximo 2, para jornadas superiores a 6 horas. Será possível, através de negociação coletiva, que isso seja reduzido a 30 minutos. Problema de medicina, higiene e segurança. Quer dizer, a recomposição física e mental do sujeito nesse período de 1 hora, que poderá ser reduzido para 30 minutos. E se, ainda assim, não se conceder o período integral, os 30 minutos, o empregador pagará o tempo restante, o período que faltava, como hora extra, sem natureza salarial, alterando uma concepção de simulada, salvo melhor juízo, súmula 437 do TST. Quer dizer, vem na contramão da orientação do TST. Em relação às férias, há um acréscimo, né? Um acréscimo legal, cria-se uma norma prevendo a possibilidade de fracionamento de férias em até 3 oportunidades, uma das quais não seja inferior a 14 dias e as outras 2 não inferiores a 5 dias cada uma delas. Então nós teríamos o sujeito podendo gozar férias entre segunda e sexta-feira. Quer dizer, é perder completamente a noção
do sentido das férias. O repouso significa rigidez física e mental, né? Quando ele começa a descansar, já tem que voltar ao trabalho. Já volta, mas é um tempo de sociedade do trabalho, né? Sociedade neurótica. E nós vamos admitir agora, o legislador passa a admitir a jornada de 12 por 36 em todas as atividades, né, irrestritamente, sem a possibilidade da fruição dos feriados. Né? Os feriados serão integrados à compensação de 12 por 36, algo que era repulsado também pelo TST. Agora ele entra na compensação. Tá? Entendi. Muito bem, essa foi a pergunta do Igor, que é um estudante de Direito, né? E agora vamos para a terceira pergunta, então. Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante e eu escutei muito falar da terceirização. O senhor pode explicar o que é isso? Pois é, a terceirização é um fenômeno que surgiu na década de 70 no mundo, em razão do modelo toyotista de produção. É uma descentralização do processo produtivo. Então, é uma flexibilização no sentido horizontal, porque diz respeito à contratação. Não é necessário que um tomador de trabalho contrate diretamente o empregado. Ele terceiriza parte do setor da atividade produtiva a uma outra empresa que, por sua vez, tem os seus empregados. Já vem acontecendo. Isso desde a década de 70. No Brasil, nós tivemos as primeiras normas em 1980 e qualquer coisa em relação à vigilância, depois a CEI e conservação, até que o TST acabou simulando a matéria. Não existia uma previsão expressa em lei para a terceirização de um modelo geral. Mas a terceirização era admitida, e é até novembro, pelo TST, nas atividades meio. Aquelas que podem ser permanentes, mas não representam o lucro, né, o direto do tomador de trabalho. Com a reforma, que já em março ocorrera, a terceirização poderia se dar, né, a partir de então. Eu não me recordo qual foi a vacácio da terceirização, tá? Mas já em março era possível a terceirização ocorrer nas atividades fim. O que é que isso significa? Uma empresa pode ter todos os empregados terceirizados, absolutamente todos. Isso, do ponto de vista do desenvolvimento humano, né, da ideia de valor social de trabalho, é quase uma ideia ridícula, não é? Porque sentir-se parte da empresa é um objetivo do trabalhador. O vínculo. Sem que isso implique numa fetichização, para entrar em categorias marxistas, mas essa integração social, importante, aí em março havia sido aprovada a terceirização nas atividades fim com algumas ressalvas. Por exemplo, se houvesse um empregado contratado diretamente pelo tomador e terceirizados desse tomador, todos deveriam ser tratados da mesma forma, isonomia. Muito legítimo, não é? Todos comeriam no refeitório, todos teriam o mesmo salário e o mesmo tratamento. Mas agora não. Agora, a partir dessa reforma, que altera a reforma de março, será faculdade do empregador o tratamento igualitário. Então isso é uma ofensa ao princípio da isonomia, né? Isso é precarização do mundo do trabalho. Essa foi a pergunta da Ana Clara, ela é uma estudante, né? Ana Clara, espero que tenha sido sanada a sua dúvida também. Vamos então para a quarta pergunta agora. Olá, eu sou o Leonardo, sou vendedor. Eu queria saber o que seria o tal contrato intermitente. Em relação ao trabalho intermitente, como foi anunciado, é um trabalho temporário, né, porque se contrata exatamente o número de horas, dias ou semanas que o sujeito se coloca à disposição para o exercício do trabalho. Modalidade muito diferente. Teoricamente, esse trabalhador poderia ser arrecadado por mais de um tomador, né, mais de um empregador,
poderia ter vários contratos de emprego registrados, trabalhar 2 dias na semana para um, 2 para outro. Eu receio que isso aqui se torne muito próprio que isso venha a acontecer. Um contrato aleatório e que o trabalhador fique na dependência e na contingência, na alha, na sorte, né? Lançado à sorte e ao sabor daquele empregador, não é? Muito bem, essa foi a pergunta do Leonardo. O Leonardo, ele é vendedor. Então, essas foram as perguntas das pessoas abordadas, então, nas ruas de Maringá. Professor, sabemos que atua na área trabalhista e durante todos esses anos atuando nessa área, o que o senhor tem para dizer aos trabalhadores que estão se sentindo fragilizados nesse momento? Então, Muriel, nós estamos vivendo um período de pulverização de um modelo neoliberal, não é? Eu não quero tornar esse discurso, essa fala radical, rançosa, marxista, mas os direitos sociais, eles inauguraram um novo modelo de Estado. O direito do trabalho, inclusive, foi aquele que genuinamente cria um novo modelo de Estado, o chamado Estado social, o Estado da intervenção, o Estado democrático. Que foi uma evolução. Claro, né? Nós estávamos vivendo um período de laissez-faire, deixa o sabor das partes, né? E a parte mais forte sempre submetia a parte mais fraca. Então o Estado resolveu interferir e proteger os débeis, né? Os frágeis, os vulneráveis, o hipossuficiente. Começou com o direito do trabalho, depois o direito previdenciário, aí depois o direito assistencial, o direito à saúde, aí nós tivemos a Constituição Mexicana, Weimar, e aí as constituições europeias e etc. E até a nossa Constituição de 1988, nós sempre, tardiamente, nós incorporamos os modelos que partem da Europa. Se nós tivermos como comparação, análise, eu acho que nem é apropriado fazer isso. Se tivermos como parâmetro os europeus, cuja educação é muito mais evoluída que a nossa, certamente, nós poderíamos tirar os exemplos negativos da Grécia e da Espanha. Tá? A desregulamentação, flexibilização do direito do trabalho foram desastrosas. A Itália ainda é extremamente protecionista, a Alemanha tem sindicatos fortíssimos, tem comissões de fábrica, não é? Há realmente uma participação efusiva e democrática de trabalhadores. A França, a gente assiste isso permanentemente, quando tentam tocar na legislação trabalhista, a sociedade sai às ruas, não é? E fazem piquetes e se rebelam. O que é curioso é que nós aqui, eu não estou incitando nenhum movimento, mas eu acho que nós não tomamos consciência da gravidade que é a fragilização de um Estado social, né? E parece que nós estamos penetrando numa espécie de regime de exceção, porque a gente está assistindo o retrocesso social, é um princípio constitucional, uma cláusula de barreira, e os juristas, então, devem se colocar contra esse movimento, e os trabalhadores devem estar preparados para dias difíceis, não é? Eu não queria ser pessimista, mas eu acabo afirmando que o direito está falhando, o direito está sucumbindo. Em última análise, eu estou com o Giorgio Agamben. Nós precisamos de uma nova lei que não seja a lei jurídica
e que seja uma lei de amor e de respeito ao próximo, e isso exige consciência, educação, reconhecimento, integração. E eu acho que o Brasil ainda tem que caminhar bastante, né? Nós temos que caminhar bastante. Né, professor? Bom, então chegamos, né, ao fim do nosso programa. Agradecemos a sua presença, Obrigado. professor, sua paciência de responder todas essas dúvidas. E para vocês de casa, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando o programa Fala Direito. Até breve.